Pense por um instante nisso. O Deus que criou os céus, a terra e tudo que há no universo escolheu a voz dos pequenos, dos indefesos, dos que ainda nem sabem falar direito, para demonstrar o seu poder e calar os seus inimigos. Sim, isso está nas Escrituras. Está no Salmo capítulo 8, versículo 2. E o mistério por trás disso vai surpreender você. Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, que a bênção do Deus Altíssimo alcance sua vida agora mesmo. Que a graça do Senhor envolva a sua casa, cure sua alma e libere provisão sobre tudo o que você precisa. Este é mais um vídeo especial do nosso canal Propósito Divino Salmos. Prepare seu coração, porque hoje Deus vai revelar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua identidade, sua oração e até mesmo a sua luta espiritual. Antes de continuarmos, se você ama a palavra de Deus e deseja receber mais vídeos assim, já deixe seu like, se inscreva aqui no canal Propósito Divino Salmos, ative o sininho, comente e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Porque hoje, verdades profundas e revelações surpreendentes serão reveladas, e a última será a mais impactante de todas. Eu garanto, você não vai querer perder. Vamos mergulhar juntos na beleza do Salmo 8, um dos textos mais fascinantes das Escrituras. O salmista Davi, em profunda contemplação da criação, declara: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Salmo capítulo 8, versículo 1. Mas é no versículo 2 que um segredo espiritual é revelado. Um dos versículos mais misteriosos e profundos. Pela boca das crianças e dos que mamam suscitaste força, por causa dos teus inimigos, para fazer escalar o inimigo e o vingador. Pense nisso. Deus não escolheu um exército, uma trombeta de guerra, nem sequer um profeta poderoso. Ele escolheu a voz de uma criança, a boca de um bebê. Por quê? Porque há um princípio espiritual escondido aí. O poder de Deus se manifesta na fraqueza. A glória de Deus aparece onde há pureza, onde não há vaidade, onde o coração é sincero, quebrantado e dependente. Queridos, isso é completamente contra a lógica do mundo. A humanidade valoriza os títulos, a força, a eloquência, a influência. Mas Deus se move em outra frequência. Ele ouve o que ninguém escuta. Ele se revela aos pequeninos, como disse o próprio Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 25. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Você está entendendo? Existe uma força espiritual que não está nos grandes discursos, mas no coração contrito. Existe poder na simplicidade. E quando essa voz inocente se levanta em adoração, o inimigo se cala. Não porque aquela criança seja forte, mas porque Deus habita naquele louvor. Muitos estudiosos interpretam esse versículo como uma referência direta ao fato de que Deus confunde os sábios com as coisas loucas deste mundo. E não é isso que o apóstolo Paulo afirma em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então, se você se sente pequeno, invisível, esquecido, saiba que você está exatamente no perfil de quem Deus gosta de usar. Ele não precisa do forte, ele precisa do disponível. Ele não procura os que se acham prontos. Ele busca os que estão dispostos a depender. Agora pare e pense, quando foi a última vez que você se derramou diante de Deus como uma criança? Quando foi que você se esqueceu das formalidades, dos moldes religiosos e simplesmente disse: Pai, eu estou aqui,
Eu não tenho palavras bonitas, mas eu tenho verdade. Essa é a voz que Deus quer ouvir. Essa é a voz que move o céu. É essa oração que o inimigo teme. Porque quando um filho clama, o pai se levanta. Se você crê nisso, escreva aí nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus, conforme está em João capítulo 17, versículo 7. Imagine a cena: um exército armado, inimigos enfurecidos, ameaças por todos os lados. E no meio de tudo isso, uma criança, pequena, frágil, incapaz de segurar uma espada, abre a boca e louva a Deus. E quando essa criança louva, o inimigo se cala. Esse é o cenário espiritual que o Salmo 8 nos apresenta. Um cenário onde a fragilidade é mais poderosa do que a força humana, porque ela está cheia da presença divina. Queridos irmãos e irmãs, o que Deus está revelando aqui é mais do que uma metáfora. É um padrão espiritual que atravessa toda a Bíblia. Em diversas passagens, vemos Deus levantando os pequenos para confundir os grandes. Ele chama o jovem Davi, ainda pastor de ovelhas, para derrubar o gigante Golias. Ele usa uma menina cativa para anunciar a cura de Naamã, o comandante sírio. Ele envia o profeta Jeremias, ainda na juventude, com os lábios trêmulos, para confrontar reis e sacerdotes. Por quê? Porque em todos esses casos, a força não estava na pessoa, mas em Deus que estava com ela. E é essa verdade que o Salmo 8 vem nos lembrar. Não é sobre o tamanho da sua voz, é sobre quem está por trás da sua voz. O Salmo 8 também é um convite à humildade. Davi contempla a grandeza do céu, as estrelas, a lua, e então pergunta: que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Salmo capítulo 8, versículo 4. Essa pergunta é profundamente existencial. Davi, mesmo sendo rei, se reconhece como pequeno diante da glória de Deus. Isso é algo que falta em nossos dias, a consciência da nossa pequenez diante da majestade divina. Muitos estão cheios de si, de títulos, de vaidade religiosa. Mas Deus se revela aos que se esvaziam. É por isso que a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aqui está mais uma revelação. A graça que silencia o inimigo é liberada sobre os humildes. A adoração que tem poder não é a que impressiona os homens, mas a que alcança o trono de Deus. Você já percebeu como as crianças adoram sem constrangimento? Elas cantam, dançam, oram, falam com Deus como quem fala com um pai presente. Isso é o que Jesus chama de fé genuína. Em Mateus capítulo 18, versículos 3 e 4, ele diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Perceba, Jesus não está dizendo apenas para termos fé de criança, mas para nos tornarmos como crianças. Isso envolve quebrantamento, confiança, rendição. Por isso, eu te pergunto com carinho e seriedade: você ainda tem orado como um filho? Ou sua fé se tornou técnica, fria, automática? Se for preciso, volte a ser criança na presença de Deus. Rasgue o coração. Adore sem vergonha. Clame com intensidade. Não se preocupe com a estrutura, mas com a verdade. Porque é nessa inocência espiritual que Deus libera o seu poder. E sabe o que é ainda mais profundo? É que esse versículo do Salmo 8 não se aplica apenas às crianças naturais. Ele se aplica a todos que se colocam na presença de Deus com humildade e confiança. Se você se achega a Deus como filho, com fé, pureza e verdade, então sua voz também cala o inimigo. Agora, quero te convidar a fazer algo importante. Ore com sinceridade, como se você estivesse nos braços do Pai. Esqueça tudo ao redor. Apenas diga:
Pai amado, eu quero te adorar com um coração puro. Eu me rendo a ti como uma criança nos braços do Pai. Tira de mim toda soberba espiritual. Apaga toda religiosidade sem vida. Eu não quero orar por obrigação. Eu quero te tocar com sinceridade. Quero ser como uma criança que confia plenamente, que te busca com o coração inteiro. Usa a minha voz, Senhor, para silenciar todo inimigo que se levanta contra mim. Que meu louvor seja uma arma e que o céu se mova quando eu te adorar. Em nome de Jesus, amém. Se você sentiu essa oração no seu espírito, escreva nos comentários. Eu quero voltar a ser como uma criança diante de Deus. Isso é poderoso e Deus está vendo cada palavra escrita com sinceridade. Se essa palavra está falando com você, prepare-se, porque vamos descobrir o propósito eterno escondido no Salmo 8 e como Deus entregou autoridade aos pequenos para governarem sobre as obras das suas mãos. Quando lemos o Salmo 8 com atenção, percebemos que ele vai além da contemplação da grandeza de Deus. Ele revela um segredo impressionante. Deus não apenas visita o homem, mas entrega a ele autoridade. E essa autoridade está diretamente ligada à postura de humildade, pureza e dependência, as mesmas características que Jesus exaltou nas crianças. Fizeste-o dominar sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Salmo capítulo 8, versículo 6. Esse versículo é uma bomba espiritual. Davi está dizendo que o Deus que criou os céus, a lua, as estrelas e todo o universo, entregou a administração dessas coisas ao homem. Ele confiou a sua criação a alguém que ele mesmo formou do pó da terra. Mas quem é esse homem? Alguns estudiosos entendem que este salmo fala primeiramente de Adão, como representante da humanidade, e, em sentido mais profundo, de Cristo, o segundo Adão, como afirma o apóstolo Paulo em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. No entanto, o que nos impressiona aqui é perceber que essa autoridade não está restrita a um tempo passado, mas se conecta com uma realidade espiritual atual. Deus nos criou com propósito, nos revestiu de dignidade e nos chamou para governar espiritualmente sobre o caos. Mas aqui está o ponto-chave. Esse domínio só é eficaz quando o homem permanece dependente de Deus, quando ele reconhece sua pequenez, quando louva com a voz da inocência espiritual, quando age com obediência e reverência. É por isso que o mesmo Davi que escreveu o Salmo 8 também declara no Salmo 51, versículo 17: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Queridos, o domínio que Deus nos dá não é carnal, é espiritual. É o domínio sobre os pensamentos, sobre as emoções, sobre os ataques invisíveis. É a autoridade que cala vozes malignas, que reprime o medo, que neutraliza a culpa. Mas esse poder não está em gritar mais alto, nem em ter um cargo ou ministério. Esse poder está naquele que se curva em adoração verdadeira. Você pode não ser conhecido por ninguém, pode não ter título, mas se você se prostra diante de Deus como filho, com verdade nos lábios e fé no coração, o inferno treme quando você ora. Porque o que sai da sua boca não é ruído religioso, é som revestido de glória. E se você está enfrentando lutas, escassez, acusações, vozes de opressão, saiba que a sua adoração ainda tem poder. Ainda hoje, Deus cala o inimigo com a voz dos pequeninos. E você pode ser essa voz. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você entende isso? Não estamos aqui apenas para sobreviver. Estamos aqui para reinar com Cristo. Mas só reina quem se submete. Só exerce autoridade quem vive em obediência. E só cala o inimigo quem se esvazia de si mesmo.
Por isso, nesse momento, quero que você declare com fé junto comigo: eu fui criado com propósito divino. Minha adoração tem poder. Pela minha boca, Deus cala o inimigo. Eu rejeito toda voz de acusação e medo. Eu recebo a autoridade de filho para governar em Cristo. Eu sou pequeno aos olhos do mundo, mas grande aos olhos de Deus. E agora, quero orar com você. Feche os olhos e ore com sinceridade. Senhor, eu recebo hoje a revelação do teu salmo. Eu entendo que, mesmo sendo pequeno, o Senhor me deu autoridade. Não quero governar por mim mesmo, mas sob tua direção. Que a minha adoração seja sincera, que a minha voz esteja cheia da tua glória. Cala, Senhor, toda voz que se levanta contra mim. Silencia o acusador, desarma o destruidor, confunde o vingador. Que a força do céu seja liberada sobre mim e que eu nunca perca o coração de criança diante de ti. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: Senhor, usa a minha voz para manifestar a tua glória. Ao chegarmos aqui, irmãos e irmãs, é hora de contemplarmos a profundidade do Salmo 8 à luz da revelação sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Davi não escreveu apenas para a sua geração. Ele profetizou sobre o Messias que viria a cumprir todas as promessas e funções atribuídas ao homem. Mas pouco menor do que os anjos, tu o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Salmo capítulo 8, versículo 5. Este versículo revela a dignidade extraordinária dada ao homem, que tem sua plenitude em Cristo Jesus. O apóstolo Hebreus, no capítulo 2, versículos 6 a 9, comenta detalhadamente sobre essa passagem, mostrando que Jesus se fez humano, um pouco menor que os anjos, para cumprir a vontade do Pai e restaurar a autoridade que o homem havia perdido. Jesus, o Deus encarnado, é a voz inocente por excelência. Ele veio com humildade, como uma criança nos braços de Maria, e por meio de sua vida, morte e ressurreição, derrotou o inimigo, calou o vingador e abriu o caminho para que nós também pudéssemos reinar com ele. Você percebe o poder dessa revelação? A voz inocente que cala o inimigo é a voz de Jesus. E por estarmos nele, essa voz também habita em nós. Por isso, a oração que sai da boca do humilde, do contrito, do pequeno, é poderosa porque carrega a autoridade do próprio Cristo. Isso não é apenas teoria, é uma realidade espiritual para você hoje. Como diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 4, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Se você está enfrentando batalhas espirituais, dificuldades que parecem maiores que você, lembre-se, o Deus que calou os inimigos pela voz dos pequeninos está dentro de você. E essa voz, a sua voz, é poderosa. É o momento de um despertar espiritual. Não deixe que o inimigo te faça acreditar que você é pequeno demais para vencer. Porque na simplicidade da sua fé, na inocência da sua confiança, mora o poder de Deus para transformar sua história. Pai querido, eu te agradeço por me chamar para ser filho, para reinar contigo. Eu reconheço que a força do céu está na minha voz, na minha adoração, que eu nunca perca a pureza, a inocência e a humildade que movem o teu coração. Hoje, eu declaro que sou usado por ti para calar o inimigo. Minha voz é instrumento da tua glória. Eu sou revestido de autoridade em Cristo Jesus. Que todo o mal seja silenciado diante do meu louvor. Eu me entrego, Senhor, para que a tua vontade seja feita em mim. Em nome de Jesus. Amém.
Se você foi abençoado por essa mensagem, deixe seu like, inscreva-se no canal Propósito Divino Salmos, comente e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Na tela que vai aparecer, mais 2 vídeos que aprofundam esses mistérios da fé e do Salmo 8. Assista, medite e fortaleça sua caminhada espiritual. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, eu te convido agora a fazer essa decisão. Ele é o caminho, a verdade e a vida e quer transformar o seu coração. Lembre-se sempre, uma voz inocente tem o poder de mover os céus e calar o inimigo. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por caminhar comigo nessa reflexão. Que a paz e a força do Senhor estejam com você e sua família, hoje e sempre. Amém.